Amém? Sempre é bom ser igreja. A igreja que às vezes apanha bastante, né? Por causa disso, daquilo. Mas é muito bom ser igreja. Amém? Queria compartilhar hoje uma palavra de Deus que dá sequência à palavra que eu dei lá em começo de agosto, falando sobre a questão do propósito, do chamado de Deus nas nossas vidas. E hoje coloquei o título aqui, Descobrindo o Propósito da Sua Vida. E gostaria de repetir algumas coisas que vai encaixando junto. E assim gostaria de edificar a sua vida e fortalecer você na sua vida do seu propósito. Que hoje você entenda assim os passos que são necessários para consolidar o seu propósito de vida. Por que ele é importante defini-lo? Se não temos um propósito claro, a vida fica vazia, fica sem rumo, a gente fica insatisfeito, a gente fica se viciando com coisas que procuram nos satisfazer para nos desviar do propósito que Deus tem para nós. Quando o propósito dá claro, a sua vida tem sentido, tem razão, você tem ânimo, você tem paixão pelo aquilo que você faz, você percebe que a vida ela traz consigo o prazer ou a vida abundante que Deus tem preparado para você e para mim. Amém? Queria começar com o versículo-chave que eu compartilhei vez passada, Efésios 4, capítulo 1, que diz assim: Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro, no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fosse chamados. Que você ande à altura, na dignidade daquilo que você foi chamado da parte de Deus. E quando você reconhece o chamado de Deus, você vai perceber que a vocação e o seu chamado lhe trazem realização de vida. E é um desejo profundo, nós, pastor Ideu, e nós temos trabalhado nessas últimas semanas, principalmente nesse semestre, consolidar esse entendimento. E outro versículo que queria parear junto com ele aqui, Provérbios 20, versículo 4, que diz assim: como águas profundas são os propósitos do coração do homem, mas o homem de inteligência sabe descobri-los. Os propósitos de Deus já estão na sua vida. Você não procura lá nem acolá, eles estão já estabelecidos na sua vida. E algo que Deus colocou na sua vida já está estabelecido. Se eu pegasse aqui uma semente de pinhão, o que essa semente de pinheiro, né, o pinhão, que nós chamamos, nessa semente, o que tem dentro dela? Você pode dizer, eu posso comer essa semente? Pode. Se plantar, pode dar uma árvore. Se plantar de novo, pode dar 2, 3. Se plantar de novo, pode dar uma floresta. E depois que você tem a árvore madura, desculpa aqui o pessoal que gosta de não cortar a árvore, né? Mas a árvore ela tem um tempo de vida. E quando se corta a árvore, o que acontece? Você pode construir um instrumento musical. Você pode construir uma casa, você pode construir. Então, está tudo dentro desta semente. E quando Deus lhe deu a vida, Ele colocou na sua vida esta semente. Já está tudo na sua vida. Você pode dar um glória a Deus por isso? Tudo que você precisa para entender, para compreender e cumprir o projeto de Deus na sua vida, Deus já estabeleceu na sua vida. E o homem de inteligência, a pessoa de inteligência, sabe descobrir isso. Descobrir é trazer à luz. E ele faz uma comparação com águas profundas. Águas profundas, mergulhar em águas profundas não é assim que se mergulha numa piscina. São águas profundas. Tem que ter todo um preparo, uma busca, uma determinação para que você consiga chegar nesse ponto. Me lembrei do meu tio, o avô, o pai do Walter. Ele era mergulhador, ele gostava de caçar tesouro. Não sei se você já viu em desenho animado, né, que tem aquela roupa que o cara põe aqui um capacete de metal, tem um olho aqui, daí tem um cano que traz o ar para dele. Meu tio-avô fazia isso. Ele ia lá, mergulhava e buscava os tesouros dos navios que estavam escondidos ali debaixo. Mas ele não fez isso na primeira vez já de cara. Todo mergulhador sabe que há um processo para você alcançar.
E você precisa de ter a estratégia, a busca, o entendimento, a perseverança, a disciplina para que você consiga alcançar o que tem águas profundas. E o propósito de Deus que colocou no seu coração é assim. Ele colocou dentro da sua vida. E eu quero hoje te dar algumas dicas de como você mergulha profundamente naquilo que Deus tem preparado para você. E a pergunta que eu tenho para você é essa: você sabe o propósito de sua vida? Por que você está vivo? Tem uma razão. Não foi aleatório. Não foi um acidente. Há um propósito na sua vida. Que Deus colocou como numa semente, Ele coloca toda a informação que aquela semente precisa para cumprir o seu propósito. Assim você trouxe toda esta informação dentro de você. Eu quero te instigar. Você está sendo já semanas instigado a deixar isso claro. E eu percebo que o que nós precisamos é exercer fé, a coragem de crer no que Deus diz para nós, a coragem de aceitar o que Deus colocou para a nossa vida, a coragem de dizer sim, eu sou, e eu nasci para isso. Amém? E que você receba hoje esse toque. Veja o exemplo de Jesus, quando Jesus ele começou o seu ministério, e ele chegou na sua cidade natal, e foi dado o rolo para ele ler, ele estava bem no propósito dele, em Isaías 61. Ele diz assim, leia junto comigo no 3, 1, 2, 3. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. E Jesus diz, hoje se cumpriu essa palavra. Até então não tinha nenhuma história que ele libertou alguém, que ele curou alguém. A palavra ela se cumpriu na vida dele. E antes de você, um dos segredos de antes de você executar o seu propósito, você precisa perceber quem você é. E ele diz, o Espírito do Senhor está sobre mim porque Ele me ungiu. Eu sou ungido. Você pode confirmar isso na sua vida também, dizer eu sou ungido? Eu sou ungido. Esse é um dos textos que você poderia considerar como um propósito na sua vida. Porque a sua identificação com o chamado em Deus se identifica, se mistura junto com o chamado, o propósito de vida do Senhor Jesus. Veja outro exemplo, Paulo. Paulo era um homem determinado a querer honrar a Deus e glorificar a Deus e se aplicou nos seus estudos, na sua dedicação, memorizou a grande parte do Antigo Testamento. Ele era disciplinado ao extremo em toda a sua caminhada, mas estava fora de propósito. E ao ponto de ele ter um impacto com o Senhor Jesus. E o seu primeiro encontro foi, nós temos em Atos capítulo 9, aqui você encontra o testemunho de Paulo dando o seu testemunho do seu segundo encontro pessoal com o Senhor Jesus, quando ele estava orando no templo, e ele dá testemunho no capítulo 26 de Atos, dizendo assim, mas Jesus falando com ele pessoalmente, mas levanta-te e firma-te sobre os teus pés, porque por isto eu te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que vistes, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. E Paulo teve muitas experiências presenciais com o próprio Senhor Jesus, como você pode ter. E Jesus pega então e começa a citar Isaías, dizendo assim, você vai livrar o povo, livrando-te do povo e dos gentios para os quais eu te envio. Paulo tinha em mente que ele tinha um chamado para os judeus. Mas Deus, eu sou o cara. Eu conheço a cultura, conheço a língua, conheço tudo como eles pensam. Eu estou no lugar certo para alcançar o judeu. Deus diz, não, é os gentios que se vai alcançar. E aí ele diz assim, para quê?
para lhes abrires os olhos e os converterdes das trevas para a luz, da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Paulo recebeu uma palavra de Deus na vida dele, e isso determinou o propósito, ou revelou e trouxe à luz o propósito de Deus na vida dele. Agora eu te pergunto, qual é o seu versículo? Jesus tinha o dele, Paulo tinha o dele, e você provavelmente tem o seu versículo. Talvez nos dias em que você entregou a sua vida ao Senhor Jesus, talvez nos momentos que você foi para um retiro, talvez no seu devocional você percebeu uma palavra de Deus que tocou o seu coração e marcou a sua vida. E é o tom que Deus dá para a sua vida, o versículo-chave na sua vida. E se você não se lembra, você tem um ajudador, o Espírito Santo de Deus, que já lhe ajuda a lembrar as coisas, que traz a lembrança, traz a memória. E hoje quero te instigar nessa semana a você firmar o seu versículo, o seu chamado em Deus, o propósito de Deus na sua vida. Não sei se você lembra, você que é casado, do versículo que o pastor lhe deu e lhe confiou no dia, ou o versículo que você colocou no seu convite de casamento, ou o versículo que o pastor lhe deu no momento da cerimônia. Provavelmente você não lembra, pergunte para ele. Se ele não lembra, pergunte para o Espírito Santo. Você tem um versículo para o seu casamento, que dá a marca do propósito de Deus na sua vida. Daquilo que Deus quer revelar e manifestar para servir outras pessoas. E já vai uma dica sobre o seu propósito. Não sei se você no seu trabalho, você tem um versículo. Se você que tem uma empresa, se você tem uma palavra de Deus sobre a sua empresa. Você que quer gerar uma empresa, que quer ser empreendedor, qual é o versículo-chave que Deus lhe dá? Parece ser tão simples, mas é tão marcante na sua vida. Um dos versículos na minha vida é Mateus 6,33. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas vão sendo acrescentadas na sua vida. Acho que você já ouviu eu falar e pregar sobre isso. O versículo do casamento eu lembro porque eu fico repetindo e coloquei em quadro, e até compartilhei, fiz um quadro e compartilhei um dia numa confraternização de grupo familiar, quando Deus diz assim no Salmo 32:8, instruir-te-ei e te mostrarei o caminho que deves seguir, e sobre as minhas vistas vou te dar conselho. É um versículo que marca, e você no seu casamento tem o seu versículo. Há um chamado, e Deus começa assim, na vida de Jesus, você vê na vida de Paulo, e na sua vida, no testemunho dos irmãos ao seu redor, você vai perceber o chamado de Deus. Por isso comece a orar e perguntar, Deus, me lembra qual é o versículo, anote ele. Eu vou te convidar a você imprimir e colocar na parede da sua casa, imprimir e colocar na porta de entrada da sua casa, da sua empresa, do seu casamento, no seu quarto, colocar o versículo que lembra do propósito que Deus tem colocado na sua vida. Eu conversei com você esses tempos sobre as 5 perguntas para o andar digno, para que o propósito de Deus se cumpra na sua vida, ou seja, você tenha sucesso na sua vida. São 5 perguntas, e essas 5 perguntas são fontes de, basicamente, todos os problemas do ser humano, que o ser humano enfrenta, são base para os livros que são escritos, para os estudos que são feitos. São 5 perguntas que, normalmente, as pessoas não têm a coragem suficiente de responder, é isso. Nós deixamos vago, não queremos nos comprometer e não responder a essas 5 perguntas. E você pode ter certeza em cada uma das 5 perguntas, para andar tranquilo, seguro, firme na sua caminhada. A primeira pergunta, então aí as 5, né? De onde eu vim, desculpe. Quem eu sou? Por que estou aqui? O que eu sou capaz de fazer? Para onde estou indo? Boas perguntas, não? Merecem boas respostas. Amém ou não? Veja a primeira pergunta, de onde eu sou? Essa pergunta diz da sua origem.
não da sua etnia, se você é de tal país, de tal raça, é da sua origem. Quem é seu pai? A marca de quem, DNA de quem você carrega? Ah, você pensa como ser humano? Não, eu estou lhe perguntando espiritualmente a marca, quem é seu pai? A imagem e semelhança de quem você carrega? Fala da sua origem. Quando você sabe de onde você veio, que você nasceu de Deus, a confiança, a certeza das suas marcas ficam evidentes. Jeremias, né, Deus fala com Jeremias e diz assim, é um mistério isso, né? Antes que te formasse, diz Jeremias 1:5, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, eu te consagrei e te constituí profeta às nações. Era o chamado, o propósito de Deus. E o mesmo é dito na sua vida, antes de você nascer, Deus já lhe conhecia, já sabia o seu nome, já sabia o seu propósito. Você nasceu do próprio Deus. É um mistério. A segunda pergunta, não vou entrar muito nela, só lembrando elas. A segunda pergunta, quem eu sou? E nós temos conversado bastante, pastor Ideu, inclusive tem um livro sobre isso, sobre a identidade, quem eu sou? E é uma pergunta que nem sempre nós temos facilidade de responder, porque nós ficamos olhando para nós mesmos. E quem nós somos vem sendo definido da nossa origem, de quem é nosso pai e do que Ele colocou em nós. Não olhamos para nós, mas olhamos a manifestação dEle em nós. Então, quem eu sou fala da identidade, e um ser humano médio nunca respondeu essa pergunta, quem eu sou? E às vezes tenta pelo remédio afogar essa pergunta e não aceita uma resposta muito clara sobre isso. Veja o que Deus escreveu por intermédio, o Espírito Santo escreveu por intermédio de Pedro na primeira carta dele, capítulo 2, versículo 9. Quero te convidar a ler junto comigo, e não ler no vós, mas ler no nós. Será que a gente consegue debate pronto assim? Vamos lá. 1, 2, 3. Nós, porém, somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você é uma raça eleita. Você é um sacerdócio real. Diga assim, eu sou raça eleita. Eu sou um sacerdote, sacerdotisa real. Eu sou uma nação santa. Eu sou o povo de propriedade exclusiva de Deus. Você tem uma plaquinha lá, propriedade exclusiva. E o inimigo, quando vê ela, está escrito lá, não entre. Você está selado por ele. E nós podíamos ver outros versículos que Jesus diz lá em Mateus, vós sois a luz do mundo. Você pode dizer com coragem, dizer assim, eu sou a luz do mundo? Parece estranho, né? É isso? Não, isso é Jesus, né? Mas ele disse, você é. Então assuma a sua identidade. Eu sou. Isso quer dizer, a luz fala de ideias, fala de revelação, de entendimento. Quando você fala aquilo que Deus coloca no seu coração, os conceitos que Deus coloca no seu coração, você é luz. E a luz, a revelação que você carrega em Deus não pode ser escondida debaixo de uma mesa, ela precisa ser colocada à mesa. Então, quando você está numa reunião de paz, quando você está em algum lugar entre os seus amigos, a sua luz, ela precisa brilhar. O que quer dizer isso? A sua opinião. O conceito que Deus colocou na sua vida, você é luz. Jesus diz que nós somos o sal da terra. Vamos assumi-lo. Eu sou o sal da terra, diga comigo. Eu sou o sal da terra. Amém? Então, a identidade, ela precisa ser aceita.
E eu me lembrei de muitos anos atrás, o pastor Filomeno Romero, que faleceu na pandemia, ele chegou na igreja e ele começou a falar assim: Deus gosta de mim, onde eu ponho a mão dá certo, e Deus é comigo. Ele tinha uma confiança, uma certeza, que no meio da igreja apareceu ciúme. O que ele pensa que ele é? Como assim? Deus é com ele? E já aquele sentimento, mas comigo não é assim, comigo não acontece, então Deus não é comigo. Essa convicção de quem nós somos, ela precisa ser revelada em nós, como da nossa origem, ela precisa ser revelada como entendimento que o próprio Espírito Santo consolida na nossa vida, e eu preciso ser humilde o suficiente para aceitar que eu sou um sacerdote real. Junto com vocês, nós somos um reino de sacerdotes, nós pensamos como reis. Nós pensamos como sacerdotes que estão nesse mundo para fazer diferença. Primeiro você carrega a sua identidade, para depois então executar. Não é o que você executa, né? O diabo vinha lá, eu já estou me estendendo aqui, mas o diabo veio para Jesus: me mostra que você é filho de Deus, então faça dessa pedra pão. E Jesus disse: não, quem me define quem eu sou é meu Pai. Toda palavra que procede da boca de Deus, essa me dá alimento, não o que eu faço. Quando você para escutar como Deus pensa sobre a sua vida, você fica constrangido. Toda vez que eu faço o treinamento, as 4 chaves para ouvir a voz de Deus, e a pessoa tem a experiência ali de fazer uma declaração a Deus, e de amor a Deus, e ela ouve a declaração de amor de Deus da sua vida, eu peço: leia para mim o que Deus falou para você. A pessoa não lê, ela tem vergonha, ela acha que não é para tudo isso. E Deus, Ele está cheio de alegria, de satisfação pela sua vida. O Senhor Deus está no meio de ti, Ele tem alegria, Ele rejubila sobre a sua vida, muito mais do que a nós mesmos. Então a identidade, ela é uma marca. A terceira pergunta que nós vamos trabalhar um pouquinho mais é: por que eu estou aqui, o propósito, né? Por que eu fui concebido, por que eu nasci? E muitos aqui não têm essa clareza, por que estão no planeta Terra. E só dando uma dica, por exemplo, 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer vocês comam, quer vocês bebam, qualquer coisa que você venha a fazer, faça tudo para a glória de Deus. Aqui você já tem um indício do que traz satisfação e realização na sua vida: glorificar a Deus, honrar a Deus com tudo que você faz. Vamos para a quarta, que eu vou entrar depois para a quarta pergunta. O que eu sou capaz de fazer? Qual é o potencial que você carrega? E aqui é importante esse versículo: seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. O que disseram sobre a sua vida que está contrário ao que Deus diz é mentira. Toda limitação que colocam na sua vida, que você não pode, não consegue, não tem a ver com Deus. Deus colocou na sua vida o seu Espírito. E o versículo que diz aqui, que te dá uma resposta, isso aqui é um conjunto, né? Para nós estudarmos um dia e falarmos sobre o potencial que você carrega na sua vida. Veja o versículo de 1 Coríntios 6,19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Para resumir, o seu potencial é o potencial do Espírito Santo na sua vida. É quanto do Espírito Santo você permite se manifestar. O problema não está no Espírito Santo se manifestar sim ou não. É o quanto eu deixo Ele se manifestar. O quanto eu me proponho para que Ele se manifeste por meu intermédio.
E aqui, se a nossa identidade não está bem tratada, nós travamos o Espírito Santo, nós entristecemos o Espírito Santo, e em pior dos casos nós conseguimos até apagar o Espírito Santo na nossa vida, porque nós temos crenças, mentalidade, que não sabemos quem somos, e não sabemos o poder do Espírito Santo que está na sua vida, que na nossa vida. Mas o seu potencial, igual Espírito Santo na sua vida. E aí durma com esse barulho. Um dia conversamos mais sobre isso. A quinta pergunta, para onde estou indo? Essa palavra onde fala de destino. E nós normalmente pensamos em destino porque nós vivemos na nossa mentalidade em uma forma linear. Nós começamos aqui e vamos chegar lá. E Deus não pensa em forma linear, Ele é atemporal. E quando você começa a caminhar com Ele, você entende que você veio dEle, que você manifesta a Ele sobre a face da terra, e o propósito dEle na sua vida não é um destino específico, que seria, normalmente nós chamamos de céu. O céu não é necessariamente uma localização, é uma manifestação plena de Deus na sua vida. E o Deus tem clareza do destino dEle para com você. A plenitude do próprio Deus na sua vida. De você experimentar no seu espírito, no seu corpo, em toda a sua alma, a manifestação plena da parte de Deus. E Paulo tinha isso claro, ele diz assim, esse alvo eu ainda não alcancei, eu estou perseguindo. Cada dia me rendo, me entrego mais a Ele, cada dia me rendo e me submeto mais a Ele, para que Ele cresça e eu diminua, mais da manifestação dEle venha por intermédio da minha vida. Quanto maior a minha rendição, maior é a manifestação de Deus na minha vida. E aí está o nosso conflito, de se entregar, de se render, e assim por diante. Efésios 3,19 diz assim, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Deus tem esse propósito na sua vida. Se pega Romanos 8, todas as coisas cooperam para o nosso bem, para quê? Para que a imagem, a manifestação do próprio Senhor Jesus esteja presente na sua vida. Amém? Então, essas são as 5 perguntas que resumem aí a toda a lida do ser humano, a razão de vida, o entendimento da vida. E em todas essas 5 perguntas, Deus quer que você tenha vida em abundância, né? Como já nós falamos, a vida ela foi feita para dar certo, ela não foi feita para dar errado. O seu casamento foi feito para dar certo, os seus filhos foram feitos para dar errado, ou você educa seus filhos para dar errado. Quanto mais Deus que é bom, Ele quer que você dê certo, que a sua família dê certo, que o seu trabalho dê certo, e Ele tem o caminho certo para isso. Aparentemente, às vezes dá errado. Josué e põe José. José ouviu a voz de Deus, a princípio deu tudo errado na vida dele, mas no final deu certo. Daniel, quando ele se posicionou, parece que deu tudo errado, caiu numa cova de leões, mas no final deu certo com ele. Quando a gente ouve a Deus, nem sempre quer dizer que está tudo certo aos nossos olhos. Mas para Deus a nossa vida foi feita para dar certo, para ter sucesso em todas as áreas, mesmo que a gente passe por alguns perrengues. E nesse ponto a vida ela se torna previsível. O sucesso na vida, ele é previsível, assim como o fracasso também é previsível. Você pode prever quando uma pessoa vai falhar, quando você tem um pouquinho mais de experiência, antes dela falhar, porque a vida ela foi projetada dessa forma. A vida ela foi projetada, por exemplo, o exemplo da honra. Quem honra o pai e mãe, o que diz a palavra de Deus? Que vai bem e vai ser de longa vida. Aí vem o entendimento que a vida, ela é tocada por intermédio de leis. Tem princípios que são estabelecidos, coisas básicas. Se você olha na natureza, o exemplo mais básico que a gente sempre usa, como é que é gerar uma nova vida? Tem um procedimento, todo ele estabelecido. Em tudo que Deus fez, Ele colocou procedimentos, e Ele dá entendimento para você buscar a Ele. A sabedoria é o quê? É você entender os princípios e aplicar os princípios, isso é a sabedoria da vida.
É você entender como a vida funciona e fazer ela funcionar dentro do propósito do projeto de Deus para a sua vida. Então a vida ela foi projetada para funcionar por leis. E quando você diz, eu amo as leis e quero conduzir a minha vida dentro do que Deus estabeleceu para mim, eu vou experimentar aquilo que Deus tem para a minha vida. Os seus sucessos, a sua vida, dar um bom testemunho, honra a Deus. A vida de José, o esposo de Maria, foi uma vida muito bem sucedida. Porque ele foi chamado por Deus para ser aquele que protegia o projeto de Deus na vida de Maria. Ele conduziu e protegeu, e Deus o usou para conduzir e abençoar a vida de Maria, para que ela pudesse cumprir com o que Deus tinha colocado na vida dela. Ele teve extremo sucesso na sua vida. E o seu sucesso é bom para Deus, afeta a reputação de Deus, quando o texto da Bíblia diz assim, por amor do meu nome, para a honra do meu nome, é que eu vou fazer isso. E como nós já conversamos um pouquinho, quando você entende que você ora, e pelas coisas que você ora primeiro para que Deus seja honrado nisso, segundo para que o diabo seja envergonhado nisso, e terceiro para que a igreja seja fortalecida. Em tudo na sua vida, o seu propósito carrega essas três marcas: glorifica a Deus, derruba o diabo e fortalece a vida, o projeto de Deus que chama a igreja. Eu usei uma metáfora com você, que é uma figura de linguagem, né? Não sei se você se lembra, eu usei o exemplo do celular. O seu celular tem um nome, e a empresa que gerou esse celular, ela vela por esse nome, ele é muito caro. Ela tem uma imagem, tem uma logomarca, e para essa empresa você não pode usar essa logomarca porque ela é dela, você não pode fazer plágio, senão dá uma multa tremenda. Esse aparelho, antes de ele ser colocado na sua mão, ele foi testado, ele já foi trabalhado, ele não veio 000, ele veio testado na sua mão, porque ele funcionava, todas as funções prometidas aqui estavam estabelecidas. Ele veio com um livrinho, um manual de utilização, e ele veio com a garantia do fabricante, da fábrica, e também com a garantia de produto. A garantia da fábrica é a questão de quando acontece um recall, né, em algo. E a garantia do produto, às vezes, tem 6 meses, você pode estender essa garantia por um ano, 2 anos e assim por diante. Isso aqui é idêntico com a sua vida. Você carrega o nome de Deus, você tem a imagem e semelhança de Deus na sua vida, você foi testado antes de você nascer, para dar certo. Você veio com um manual, um livro, e você tem uma garantia da parte do céu sobre a sua vida. Amém? Introduzindo ou lembrando, e eu gostaria de entrar nesses minutos finais aqui, no como descobrir o meu propósito de vida. E Deus colocou alguns princípios, né, para que você possa conhecer e afirmar o seu propósito de vida. E o primeiro deles é o que nós todos fazemos todo dia, é buscar. E eu gosto muito desse texto de Amós 5, versículo 4, que diz assim, pois assim diz o Senhor à casa de Israel, diz à casa Shalom, buscai-me e vivei. A vida consiste na busca. Se você como profissional, como pai, como mãe, parar de buscar entendimento para educar os seus filhos, parar de buscar em Deus aquilo que Deus colocou na vida dos seus filhos para você profetizar e consolidar, isso se perde. Se você não buscar a Deus naquilo que Deus colocou na sua vida, isso se perde. Estava ouvindo o testemunho do meu professor, aos 40 anos, ele tomava 11 comprimidos para poder fazer a sua digestão.
era crente, e dava aula sobre como ouvir a voz de Deus. E ele tomava 11. Aí ele foi instigado por Deus, Deus despertou o desejo dele para estudar saúde. Porque com 40 anos ele recebeu um diagnóstico que a vida dele estava já assim, ruim. Coração, digestão, ele estava já se aproximando para o final da sua vida. Ele disse, puxa, mas eu não cumpri com o propósito de Deus na minha vida, eu preciso ser saudável. E ele separou, veja aí a diferença às vezes de alguém que é determinado, ele separou 30 horas por semana, 2 anos estudando sobre saúde. Você acha que depois de 2 anos ele entendeu alguma coisa? E nesse processo, em relação à sua digestão, ele foi estudando, fazendo alguns testes, e começou fazendo perguntas para Deus. E Deus foi dando orientação para ele, e de repente ele para, mas Deus, por que o Senhor não falou para mim isso antes? Acertou. Você não me perguntou, você não me buscou a esse respeito. As áreas que nós nos batemos e ficamos ansiosos e preocupados e assim por diante, foi porque nós não perguntamos a Deus, não buscamos a Deus. Nós achamos que sabemos melhor. Bom, não tem mais nada que fazer, né? O que sobrou? Vamos orar então. A gente deixa para o último, e não ser o primeiro socorro, mas o último socorro. Então, já que não tem como resolver, vamos buscar Deus. Normalmente a gente deixa as coisas piorar. E quando está quase com o pé da cova, daí a gente, Deus, por gentileza. Quando já no começo devia estar perguntando, no pequeno. Buscar a Deus. E aqui tem a ver com o que eu insisto com a sua vida, de você ouvir a Deus. Ouvir a Deus sobre as questões que você tem na sua vida, as inquietudes, e muitas vezes o Espírito Santo trabalha assim na sua vida, ele desperta uma inquietude, um desejo, e essa semente, ela precisa ser valorizada. Quando você ouve a Deus, você pratica as 4 chaves, e ouvir a voz de Deus é tão simples quanto se aquietar, fixar os olhos em Jesus, perceber os pensamentos espontâneos dele na sua vida e escrevê-los. É tão simples. Só que por ser tão simples, buscar em primeiro lugar. Diga comigo assim, eu vou buscar mais a Deus. Obrigado pelo seu entusiasmo, tá bom. Segunda coisa, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. Mateus 6,33. Deus, ele estabeleceu esse princípio que antes de qualquer coisa que eu busque a Ele, e está ligado junto com esse versículo de Mateus 6,33, em primeiro lugar, em primeira instância, antes de qualquer coisa, antes de qualquer decisão, antes de qualquer ação, busque o reino de Deus e a sua justiça. Resumindo, nós já falamos sobre isso também, quando busca o reino, busca o governo dele. Romanos 10, 9 e 10 diz assim, toda vez que nós confessamos a Jesus como Senhor, e cremos no coração que Ele ressuscitou dentre os mortos, nós vamos obter a salvação. Nós normalmente limitamos a salvação da nossa vida. Mas a palavra ali poderia ser também a solução. Você tem um problema diante de você, em primeiro lugar, reconheça que Jesus é Senhor dele. Você tem um problema no seu casamento, reconheça primeiro que Jesus é o Senhor do seu casamento. Ele é o Senhor daquele problema, Ele é o Senhor das suas finanças. Em primeiro lugar, reconheça quem é rei, quem é o governante sobre a sua vida, a quem você se conecta, a quem você se reporta, quem é a fonte da sua vida, quem é a sua origem. Em primeiro lugar, o reino de Deus, o governo dele na sua vida. E a sua justiça é a vontade dele. É o que Ele estabeleceu para ser justo e adequado na sua vida. Então, quando eu reconheço que Ele é o Senhor, e eu reconheço a vontade dEle sobre a situação, as demais coisas então são acrescentadas. As respostas, elas vão ser acrescentadas na sua vida, à medida da sua busca, do seu reconhecimento, o meu reconhecimento que Jesus é o Senhor. Amém? Então, quando você pega o seu propósito, pega o seu versículo,
Apresente ele diante de Deus e comece a fazer um diário sobre isso e escrever sobre isso e perguntar a Deus em primeiro lugar, se você tem a sua empresa, a sua profissão, qual é o propósito que Deus colocou na sua profissão, por que você tem um desejo de ser um médico, por que você tem um desejo de dominar a questão da economia, por que você tem um desejo de educar as pessoas. Há uma graça de Deus sobre a sua vida e o potencial do Espírito Santo depositado ali, mas ele precisa ser acionado, precisa do motor de arranque, senão o motor não vai. E é buscar a Deus e viver, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas que nós precisamos vão sendo acrescentadas. As respostas elas vão vir, elas vão lhe orientando no processo. O terceiro, eu encaixei meio, enquanto estava me preparando isso, nesse ponto aqui, buscar a revelação da sua identidade. Eu tenho colocado essas 3 frases como frases básicas, até para instigar você a afirmar a sua identidade e dizer assim: eu sou profundamente amado, eu sou abundantemente abençoado, eu sou altamente favorecido. Você pode repetir comigo? Eu sou profundamente amado, eu sou abundantemente abençoado, eu sou altamente favorecido. Esses dias me caiu na mão, peguei o livro Hábitos Atômicos. Aí eu fui seco para ver o que ele falava sobre hábitos. Sabe, antes de qualquer hábito, sabe o que ele escreve ali? Você precisa saber quem você é. Você não vai conseguir amar se você não se vê como uma pessoa amada profundamente pelo seu Pai. Se eu corro atrás para ser abençoado e faço tudo que eu não vou conseguir. Eu primeiro preciso entender que eu já sou abençoado, que eu tenho essa identidade. E a mesma coisa do ser favorecido, quer dizer que Deus é comigo, que Deus coopera com a minha vida, que Ele está interessado no meu bem-estar, Ele está interessado no sucesso do propósito dEle na sua vida, por amor do nome dEle. Ele está comprometido com você porque Ele te deu a vida. Mas é interessante que quando você tem a questão da identidade, você tem imbuído já dentro disso o seu propósito. Deus é amor, amém? Então o propósito dele é amar. Não consegue de maneira diferente, porque é o jeito dele. Se você é amado para... Complete para mim, por favor. Amar. Isso, você está sabendo porque não falou. Se você entende... Eu sou abençoado para... O reino de Deus é um reino de fluxo, não é um reino estático. Eu acho engraçado que o inferno fica copiando as coisas de Deus, né? E aí a gente fica inseguro assim de usar. Mas no reino de Deus, do seu interior, é para fluir. O fluir, até tem um programa chamado Flow, né? Que é entrar no fluir. Eles usam assim, quando você está cumprindo o seu propósito, você flui nele. Né? Isso tem a ver com princípios do reino. Quando você sabe que você é abençoado, que você firmou essa identidade e buscou isso como uma revelação, Deus me revela como o Senhor tem me abençoado, e Ele vai mostrar isso para você, mas se estagnar na sua vida, vai apodrecer a bênção. Ela é dada para fluir. Pode dar uma glória a Deus? Eu sou abençoado para abençoar. Eu sou favorecido para favorecer o outro, o próximo. O quarto. Buscar glorificar a Deus em tudo. O texto de 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. O pastor Ideu, um dia numa conversa, ele estava compartilhando, não sei se até não foi na mensagem, mas
conversamos e ele estava testemunhando sobre a Suíça. A Suíça, a cidade de Berna, né, para nós, ela tinha esgoto a céu aberto. E o evangelho chegou. E a igreja viu aquilo e disse: esse esgoto aqui, a céu aberto, não é saudável, não é cheiroso isso aqui, não é bonito. E o reino de Deus traz o belo, traz o cheiroso, traz o agradável, já vai identificando propósitos. E a igreja se mobilizou e resolveu essa questão na cidade. Aí, o que fazia relógios, ele pensou assim: eu vou glorificar Deus fazendo relógio. Eu vou fazer o melhor relógio do mundo. E tem gente que paga $150 mil por um relógio. Imagina, eu não sei se teria coragem para fazer isso. Por quê? Por causa da excelência que gera no coração, eu faço para glorificar a Deus. Se você olhar o seu trabalho e começar a olhar para ele e dizer: Deus, eu quero glorificar ao Senhor. Como eu consigo glorificar ao Senhor? Como eu consigo aperfeiçoar? Deus me dá ideias. Deus me dá compreensão daquilo que eu estou fazendo. Deus me inspira, me dá o entendimento do aperfeiçoamento. Hoje se fala outra forma, né? Da melhoria contínua. A Bíblia fala de aperfeiçoamento. Você é aperfeiçoado no amor de Deus. Quando você trabalha alguma coisa, você vai aperfeiçoando, você vai manifestando o pensamento de Deus sobre aquilo que você está produzindo. E há uma graça na sua vida, a sua conexão com o Espírito Santo, para você glorificar a Deus. E quando você percebe que aquele que começou a fazer o chocolate na Suíça, ele pensou: vou fazer um chocolate que glorifica a Deus. Que gostoso, até veio saliva. Hoje tem que comer acima de 70% de cacau, tá bom? Não pega aqueles lá que eles já distorceram por causa do dinheiro, o propósito de Deus, colocando um monte de açúcar no chocolate, né? Mas em seu bojo, em sua criação, a criação não era ganhar mais dinheiro. A produção do relógio não é por ganhar mais dinheiro. A produção de um sapato excelente não era por ganhar mais dinheiro, era para glorificar a Deus. Naturalmente, o preço, a qualidade veio à luz. E com isso veio o valor agregado que as pessoas estavam dispostas a pagar por aquele produto. E se ele é valioso, pague-se o valor dele. Então, quando você pensa assim, glorificar a Deus, é interessante como a Bíblia fala, no comer e no beber. Eu estou fazendo o meu treinamento lá, comecei lá na Espanha, consegui já quase 50%. Assuma a responsabilidade sobre a sua saúde. E talvez mais para o final do ano, quer dizer, em novembro ali, se vocês me instigarem e me ajudarem, eu podia até sentar com vocês e debater esse conteúdo e compartilhar com vocês. É impressionante a importância que nós temos, que Deus dá para a questão daquilo que você bebe e daquilo que você come. E Deus colocou direcionamentos nas Escrituras. E o Dr. Mark, ele coloca basicamente 3 coisas assim, já pode dar um spoiler. Trabalha a sua desintoxicação. Nós vivemos num mundo intoxicado. E ela tem que ser regular, a desintoxicação. Então, hoje você tem a conversa às vezes do jejum intermitente, né? Ou um jejum de 24 horas, ou um jejum de 3 dias que te ajuda a desintoxicar. O de 3 dias é o mais difícil. Então comecem com o intermitente para depois fazer as outras coisas. O suco verde, assim por diante, que você possa fazer. E Deus está interessado nessas coisas que você come e bebe. Segunda coisa que ele diz, fortaleça seu sistema imunológico. O seu corpo, ele tem uma habilidade de se autocurar. Quando você trabalha o seu sistema imunológico e você começa a no seu dia a dia
fazer isso aqui, o que você está fazendo? Você está fortalecendo o teu sistema linfático, ele está acordando para ele funcionar e trabalhar coisas simples que Deus coloca na sua vida. Interessante, né? Terceira coisa que ele diz ali, preocupe-se em nutrir a sua célula, as suas células do seu corpo. Quais são os nutrientes que você precisa? E aí dá uma conversa longa, né? Mas aqui a pergunta é que Deus está interessado nisso. Que começa na sua comida e começa naquilo que você bebe, né? No que você bebe, que tem um pH, né? adequado, que Deus colocou na natureza e colocou na sua vida. Quanto maior o pH, né? Mais alcalino for o seu corpo, menos doença ele tem. Quanto mais ácido o seu corpo fica, enquanto mais envelhecemos, mais ácido ele fica, mais propenso fica para a doença. Quando você equilibrar o seu pH, por exemplo, é uma sabedoria de Deus, é uma lei, é um princípio que Deus colocou na criação. Quanto melhor é o seu pH, mais saudável você é. Tudo para a glória de Deus. Eu quero glorificar a Deus. E um quinto e último ponto, só para instigar você à busca, é servir pessoas. Buscar servir pessoas. O próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O seu propósito está ligado com outras pessoas. Você nasceu para servir pessoas. Jesus nasceu para a sua salvação. E Ele não falou com todas as pessoas do mundo todo. Ele foi designado para um povo específico, o povo de Israel. Ele era muito focado naquilo que Deus deu para ele, e Jesus estava tão focado em saber exatamente que Deus dava para ele. Cada palavra que ele precisava falar, cada ação que ele fazia, ele vinha dessa questão, dessa busca com Deus. E toda a sua postura sempre foi em abençoar pessoas. E o seu propósito está ligado com isso. Em levantar, em abençoar, em fortalecer, em enriquecer outras vidas, em fortalecer outras vidas, em trazer aquilo que tem da parte de Deus que colocou na sua vida, Ele é dado para servir e tocar pessoas. Por isso, nós incentivamos muito na igreja sempre servir, sempre servir. O pastor Milton da Alcance lá, ele sempre diz assim, o Milton que a gente chama, quem não serve, não serve. E no mundo é assim também. Quem não serve, não serve. Mas quem serve, um hambúrguer de qualidade, abençoa vidas. E quanto mais vai especializando, mais vai abençoando. Quanto mais você caminha em pensamento, não no ganhar dinheiro das pessoas. Essa é a parte pervertida do processo. Mas enquanto você pensa em melhor servir as pessoas, melhor abençoar as pessoas, ali está a riqueza, ali está o dinheiro. Quando você vai atrás das pessoas para tirar o dinheiro delas, ali está a morte. Mas quando eu penso em servir melhor e manifestar melhor o reino de Deus e ter um coração generoso de entrega, você vai perceber que os céus vão começar a depositar mais e mais na sua vida, porque percebe que você tem um coração generoso e o seu propósito, a intensidade do seu propósito está ligado com a intensidade da sua generosidade. Amém, queridos? Vamos concluir? E vamos ver se o almoço já está pronto lá em casa ou não? Hoje lá tem, estamos assando lá uma fraldinha, né? Está bonito lá. Deve estar boa já, vamos para casa daqui a pouco. Mas espera aí, vamos orar ainda, né? Concluindo, Jesus tinha um versículo dele. Provavelmente para algumas fases da vida você vai ter versículos específicos. Para projetos específicos, você vai ter versículos específicos. Qual é o seu versículo? Jesus tinha o dele. Paulo tinha o dele, o versículo dele. E qual é o seu versículo? Posso lhe provocar, essa semana, a você colocar no papel, fazer um quadro, sei lá, colocar num cartão e colocar diante de você e começar a orar sobre isso. Deus, o Senhor me colocou esse versículo aqui. O que o Senhor quer manifestar por meu intermédio a partir desta palavra?
E Deus é grande o suficiente para fazer coisas que nós não pensamos, nem imaginamos. O inimigo normalmente ele quer desprezar a semente que você carrega, diz, quem é você? O que você consegue? Ah, se você é isso aí que você está achando que você é, então me mostre, e todo esse desvio que carrega. Mas agora, tendo a palavra de Deus na sua vida, você vai perceber, assim como Jesus, o Filho buscou o seu Pai de todo o coração para ouvir dele o seu propósito, ele foi ungido para salvar. O nome dele trazia isso, Deus é salvação. Paulo, ele tinha no coração imitar a Jesus, como ele instigou os outros, me imitem como eu imito a Jesus. Ele não diz, me imitem a mim. Ele diz assim, me imitem como eu imito a Deus. Do jeito que eu busco a Deus, busque você a Deus também. E ele buscou glorificar a Deus com a sua vida e se dedicou de coração a ser luz para os gentios. Ele chegou aí na região da Albânia, hoje ali é Kosovo, aquela região ali na região da Albânia, Tchecoslováquia. Ele foi até ali e conversando com os romanos, ele estava num planejamento, eu quero ir para a Espanha, eu vou precisar de um aporte financeiro da parte de vocês para que eu consiga alcançar a Espanha. Luz para os gentios. Ele ouviu falar que tinha uma Espanha e ele escreveu lá em Romanos que ele queria chegar lá. Provavelmente chegou, depende dos historiadores, né? Você é um filho, uma filha amada. Amado, abençoada, favorecido. Para. Qual é o seu para? Qual é o seu versículo-chave? Vamos nos colocar em pé, por gentileza?